mês de missões e temos seguido algumas sugestões da Junta de Missões Nacionais para a realização da campanha, tema, a divisa, os hinos que nós temos cantados, algumas possibilidades de liturgias e também as sugestões de temas para a mensagem. Nesta noite iremos nos conduzir da mesma forma que fizemos nas noites anteriores deste mês. Pensaremos sobre o tema Uma Igreja Multiplicadora. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 30. É o texto onde nós iremos basear a mensagem desta noite. Os perseguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor depois que Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano e com a gente daquela igreja, e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite através desse texto, amém? A igreja de Antioquia, irmãos, ela é uma igreja paradigmática, uma igreja modelo, referência quando nós falamos em termos de missões, em termos de crescimento de igreja e também em termos de multiplicação. Foi uma igreja que gerou muitos discípulos e que gerou várias igrejas. Era uma igreja eminentemente missionária. Ela preparou missionários, capacitando-os para irem ao campo. Ela enviou comissionou esses missionários, ao enviá-los, ajudando-os no sustento. Ela sustentou esses missionários e ela também orou pelos missionários. De lá, da igreja de Antioquia, Paulo iniciou as suas 3 viagens missionárias. Quando Paulo saiu ali pelo norte da região da Palestina, entrou ali no sul da Ásia e aliás, na região oeste da Ásia, entrando no leste da Europa e pregando o Evangelho então em toda aquela região. Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia, formaram igrejas, fortaleceram igrejas, capacitaram e prepararam lideranças que assumiram estas igrejas, por onde quer que eles passaram. Muitas pessoas se converteram, irmãos, através dos missionários enviados pela igreja de Antioquia, através do investimento da igreja de Antioquia na igreja da antiguidade. Percebemos assim que a igreja de Antioquia, ela foi uma agência multiplicadora. Ela tinha exatamente esta visão, não uma visão voltada para dentro de si, para os seus programas particulares enquanto igreja. Ela era uma igreja voltada para fora, para o mundo, para pregar o Evangelho ao mundo e para
para fazer missões no mundo. Sendo a igreja então de Antioquia uma agência multiplicadora, quais são as características que podemos observar na existência desta igreja, naquele contexto, para que possamos chegar a esta conclusão? A primeira dessas características é que uma igreja multiplicadora, ela é discipuladora. Ela discipula, desenvolve o trabalho do discipulado. Em Atos 11, de 19 a 21, nós encontramos o seguinte: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciaram a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Meus irmãos, Jesus havia dito aos apóstolos que, indo, eles deveriam então assumir a responsabilidade de fazer discípulos. Nós temos muitas vezes traduções das nossas Bíblias, lá no capítulo 28 de Mateus, onde nós encontramos a expressão ide por todo mundo e pregai o Evangelho, como se ali nós tivéssemos dois verbos no imperativo. No texto grego, esses verbos não estão os dois no imperativo. O primeiro está numa espécie de gerúndio, que era o chamado presente contínuo, presente na língua grega. Então traduz muito mais a ideia de indo e não de ide, de obrigação. A ideia é que durante a dispersão, indo pelo mundo, eles deveriam anunciar o Evangelho. Depois sim nós vamos encontrar o verbo, a expressão do imperativo: fazer discípulos, pregar o Evangelho. Isso sim está no imperativo. E isso está acontecendo então nesse texto no livro de Atos dos Apóstolos. Movidos pelas perseguições, os cristãos estão se espalhando, saindo de Jerusalém, saindo da Judéia, indo para Samaria, chegando até o norte, a região do Líbano, a região da Síria, e posteriormente entrando na Europa. A dispersão está produzindo isso. A dispersão produzida pela perseguição. Eles saem então, irmãos, fugindo da perseguição. E nessa fuga da perseguição, indo pelo mundo, eles não se calam, mas eles anunciam a mensagem do Evangelho. Mesmo por baixo, se nós pudéssemos usar uma expressão bastante comum, né? Porque estavam sofrendo perseguição, mesmo assim, diante da perseguição, diante das dificuldades, eles estão pregando o Evangelho por onde quer que passavam. Isso é evangelização, levar as boas novas, anunciar a mensagem de salvação, que só em Cristo há salvação. Eles estão cumprindo essa responsabilidade, mas mais do que isso, eles estão fazendo discípulos. Pessoas estavam se convertendo, e as pessoas, quando se convertem, elas começam a experimentar um processo de transformação de vida. É normal, é um processo normal de uma pessoa, quando conhece a Cristo, que a vida dela começa a sofrer um certo rebuliço. Valores começam a ser mudados, a visão de mundo vai ser mudada, o caráter vai ser mudado. E essas pessoas estão então sendo transformadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Elas estão agora aprendendo de Jesus, porque pessoas estão ensinando a elas a respeito da palavra de Deus. Elas estão sendo ensinadas a guardar tudo que Jesus ensinou, por isso que Jesus nos determinou. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado é ensinar as pessoas a guardarem tudo que Jesus nos ensinou. Não é só evangelizar, não é só levar aquela primeira palavra que toca no coração da pessoa e que tem esse primeiro momento de instante de levar a pessoa a reconhecer Jesus como Salvador e a experimentar a salvação. Jesus quer que nós façamos mais do que isso, que nós possamos discipular, e discipular implica em uma série de outras tarefas, que não somente passar por um lugar e pregar a palavra e alguém se converter, porque implica em cuidar, em dar continuidade a um relacionamento, e nesse relacionamento ensinarmos a palavra de Deus, ensinarmos aquela pessoa nova a se relacionar com Deus, ensiná-lo a ler as Escrituras e a compreender as
ensinar as principais doutrinas da fé. Tudo isso é discipulado. Discipulado é ensinar as pessoas a se tornarem semelhantes a Jesus. A igreja de Antioquia fazia mais do que pregar o Evangelho, ela discipulava. A igreja primitiva tinha essa postura do discipulado. Durante muitos anos, meus irmãos, nós vínhamos entendendo o trabalho evangelístico meramente como um trabalho de anunciar a palavra a alguém, essa pessoa se converter, e o trabalho estava terminado ali. Essa pessoa não crescia, ela não aprendia as primeiras questões da fé, ela não aprendia a palavra de Deus, ela não aprendia através do nosso exemplo, do nosso ensino em como seguir a Jesus. Graças a Deus que nos últimos anos as igrejas estão se despertando para o trabalho do discipulado e entendendo que o novo crente precisa ser discipulado. A pessoa que se converte precisa receber o puro leite espiritual para poder andar com Jesus e servir a Jesus. Meus irmãos, uma igreja que se multiplica é aquela que desenvolve uma evangelização discipuladora. Prega a salvação, mas acompanha a pessoa convertida. Ensina essa pessoa a seguir a Cristo. É preciso, portanto, anunciar, mas é preciso estar com as pessoas. É preciso encaminhar essas pessoas na fé, ensinando então tudo o que Jesus nos legou. Essa parece ser a visão da igreja de Antioquia. Uma igreja que entendia que a sua missão era mais do que evangelizar, era fazer discípulos. A segunda questão, a segunda característica que nós observamos na igreja de Antioquia é que uma igreja multiplicadora é plantadora de outras igrejas. Ela produz vida espiritual porque ela evangeliza e discipula, a pessoa se converte. Mas mais do que isso, uma igreja que tem essa característica de ser multiplicadora, ela reproduz igreja, ela vai formar novas igrejas, ela vai plantar novas igrejas. Atos 11, 22 a 24. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor através daquele trabalho. Muitas pessoas judias, meus irmãos, haviam se convertido em Antioquia através de cristãos de algumas regiões ali que estavam dispersos e que foram a Antioquia para pregar o Evangelho. Mas de um momento para o outro, cristãos, judeus convertidos que estavam em Chipre e em Cirene, eles saem com o objetivo de ir até a região de Antioquia para pregar o Evangelho aos gentios. E para a surpresa deles, os gentios também se convertem a Cristo, também creem na mensagem do Evangelho. É interessante que muitos ainda precisavam ser evangelizados e firmados na fé, fortalecidos na fé, mesmo depois deste trabalho dos irmãos lá de Chipre e de Cirene. E foi então que a igreja de Jerusalém teve a visão, ao saber das notícias sobre o crescimento do Evangelho em Antioquia, de enviar um missionário para cuidar daquela igreja, um pastor, o nome dele era José, chamado de Barnabé. E Barnabé então foi enviado pela igreja de Jerusalém com a finalidade de cuidar daqueles novos crentes de Antioquia e de formar na cidade de Antioquia uma igreja sólida, uma igreja que pudesse também ali, a partir dali, propagar o Evangelho por outros lugares do mundo. Barnabé era um homem maduro, diz o texto, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um homem de coração bondoso. A intenção da igreja de Jerusalém era formar em Antioquia uma igreja, uma nova comunidade. Só havia, meus irmãos, uma igreja até então em Jerusalém. Aquele grupo que estava firmado em Jerusalém, pequenas comunidades estavam pipocando e surgindo em outros lugares. Mas a segunda grande comunidade é aquela que vai surgir ali
em Antioquia. A intenção, portanto, era formar uma igreja naquela localidade, uma congregação cristã, uma comunidade cristã. E muitos mais se converteram ali depois que Barnabé chegou, especialmente depois que Barnabé foi a Tarso e levou Paulo para ajudá-lo na proclamação do Evangelho naquela cidade. Posteriormente, irmãos, a igreja de Antioquia também enviará vários missionários para a região oeste, como dissemos, da Ásia, e posteriormente para o leste da Europa, para que ali também o Evangelho fosse pregado e igrejas fossem implantadas. Uma igreja sadia, meus irmãos, ela planta novas igrejas. Esse é o plano de Deus. E as igrejas se multiplicam. Igrejas que não geram novas igrejas, elas provavelmente estão enfrentando algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema. Vemos hoje igrejas que estão se concentrando internamente nos seus trabalhos, concentrando seus membros todos no mesmo lugar, formando o que se chama hoje de megas igrejas, igrejas com 2, 3, 5, 10, 20, 30 mil membros. Todo o trabalho voltado internamente para dentro dessa igreja, em forma de atividades, de programas, de lazer que esta igreja pode muitas vezes desenvolver. Há igrejas fechando congregações, fechando suas missões, fechando suas frentes missionárias para pegar esses recursos e dedicarem na própria instituição local, na sede da igreja. Essa não era a filosofia do cristianismo primitivo. A igreja do cristianismo primitivo, ela não era voltada para dentro, irmãos, ela era voltada para fora, para desenvolver o trabalho missionário. Não foi este o ensinamento de Jesus. Jesus disse: indo fazei discípulos. Saindo pelo mundo, precisamos pregar o Evangelho e gerar discípulos. Nós precisamos plantar novas igrejas, outras igrejas. A nossa igreja, graças a Deus, está abrindo 2 novos trabalhos, um no setor Janaína, outro em São Félix. Temos ainda trabalhos que já têm algum tempo de existência e a igreja está investindo neles. Atos 65, Brejinho de Nazaré, Congregação Oriá, a congregação lá de 2 irmãos, a igreja de Novo Acordo, que está sendo revitalizada, porque enfrentou um momento difícil que ela não pôde se manter. Então a nossa igreja tem tido essa visão de que a nossa missão não pode ser cumprida dentro das 4 paredes, mas a igreja precisa gerar igrejas, produzir novas igrejas e multiplicar as igrejas. Essa também é a visão da Junta de Missões Nacionais: plantar novas igrejas em todos os lugares do Brasil. Há 2 lugares que são bastante preocupantes, a realidade desses locais, e que a Junta tem investido pesadamente. Um é o Rio Grande do Sul, um dos campos em que nós batistas menos tínhamos membros, pouquíssimas igrejas frágeis, pequenas, sem força, e a Junta está investindo pesado hoje no Rio Grande do Sul para gerar ali novas igrejas. Outro campo é o campo do Amapá, com várias dificuldades econômicas, estratégicas, e que também a Junta de Missões está investindo pesado no estado do Amapá, fortalecendo, do Oiapoque ao Juí. Em todos os estados nós estamos presentes, abrindo novas igrejas, plantando novas igrejas, multiplicando as igrejas batistas. Então, uma igreja que se multiplica, ela gera novos discípulos e ela gera novas igrejas. Em terceiro lugar, uma igreja multiplicadora é formada de novos líderes, ou melhor, ela é formadora de novos líderes. Ela descobre e capacita novos líderes. Vejam os versos 25 a 27. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia.
Meus irmãos, Paulo conhecia, ou melhor, Barnabé conhecia Paulo. Se vocês se lembrarem lá no início da conversão de Paulo, vocês vão se lembrar que quando Paulo se converteu, os crentes tinham medo dele, porque ele era um perseguidor de cristãos. Foi Barnabé quem quebrou a diferença que havia entre Paulo e os apóstolos. Foi ele quem aproximou os apóstolos de Paulo, de Saulo. Foi ele quem apresentou Saulo à igreja de Jerusalém, e ele empenhou a sua palavra, deu seu voto de confiança. Então Barnabé conhecia muito bem a Saulo, a Paulo, como nós o estamos chamando aqui. Ele confiava na sinceridade de Paulo. Agora, diante de uma nova necessidade, Barnabé procura novamente Paulo, vai a Tarso, que é a cidade de Paulo, e o traz e leva até a cidade de Antioquia. A obra era grande, Paulo estava precisando de alguém que pudesse ajudá-lo, de alguém que pudesse estar com ele, desenvolvendo o trabalho. É muito difícil desenvolver o trabalho sozinho, e ele precisava de alguém com potencial de liderança, alguém que conhecesse as Escrituras, que tivesse um potencial de ensino e na pregação para ajudá-lo no desenvolvimento do trabalho em Antioquia. Mas mais do que isso, meus irmãos, Barnabé provavelmente levou Paulo até Antioquia para prepará-lo para o futuro ministério que Deus havia colocado nas mãos de Paulo. Paulo passara algum tempo com Barnabé, aprendendo para depois ser enviado aos campos. Vocês vão ver isso lá no capítulo 13. No capítulo 13 de Atos é o texto que nós vamos ver. Como Paulo e Barnabé sendo enviados ao campo, a igreja os separando e os enviando para pregar o Evangelho. Provavelmente, Barnabé trouxe Paulo para perto de si, para que Paulo pudesse aprender o manejo do trabalho do Senhor. E isso quer dizer, se foi realmente essa a intenção de Barnabé, que ele tinha, em primeiro lugar, visão disso, de descobrir novos líderes dentro da igreja, de perceber o potencial das pessoas. Em segundo lugar, de treinar e capacitar essas pessoas. Ele traz para perto de si para capacitar Paulo, para ajudar Paulo, para que ele pudesse ter mais fluência em relação ao desenvolvimento do trabalho. A igreja precisa sempre descobrir novos líderes em potencial. Uma igreja multiplicadora, ela precisa ter essa capacidade, porque ela vai precisar sempre de novos líderes. Vocês vão ver lá no capítulo 13, como eu disse, que Paulo e Barnabé, que eram os líderes da igreja de Antioquia, eles serão enviados à Europa para pregar o Evangelho. Os líderes da igreja, os principais líderes. Por que eles foram? Porque outras lideranças foram treinadas para cuidar da igreja de Paulo. Eles não sairiam e deixariam aquela igreja sem líderes. Então eles tinham a visão de formar novos líderes. E eles investiram nisso. Barnabé investe em Paulo, Barnabé e Paulo investem em novos líderes naquela comunidade. A igreja precisa sempre descobrir e investir em novos líderes em potencial. Pessoas a quem Deus tem revestido com dons espirituais. Pessoas que sentem prazer em trabalhar na obra do Senhor. Pessoas que têm potencial para liderar a igreja de Cristo. Nós precisamos nos preocupar com isso enquanto igrejas. Estar atentos para observar também no nosso meio possíveis líderes que estejam surgindo entre nós. Homens sérios, comprometidos com Deus, que realmente passaram pela experiência de conversão. Homens que têm ânsia, desejo de buscar a Deus e de aprender da palavra do Senhor. Homens que têm procurado viver segundo a vontade de Deus e que manuseiam a palavra do Senhor com eficácia para pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho às demais pessoas. Homens dispostos e humildes o suficiente para serem ensinados, porque há pessoas que não são humildes o suficiente para serem ensinadas, e essas não podem liderar a igreja de Cristo. É preciso que a liderança ela tenha a capacidade de aprender com os mais antigos, se sujeitando à liderança dos mais antigos, fazendo assim, se capacitando assim e sendo conduzida ao aprimoramento e ao desenvolvimento
pessoal e em relação à obra do Senhor. Então a igreja multiplicadora precisa ter visão de formar novos líderes. Em quarto lugar, uma igreja multiplicadora é movida por compaixão e graça. Atos 11, 28 a 30. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja de Jerusalém. Houve fome na Judéia, e a fome não atingiu a cidade de Antioquia, que ficava na região da Síria. Os irmãos de Antioquia, então, movidos de compaixão pelos irmãos de Jerusalém, se uniram e levantaram uma oferta expressiva, que posteriormente foi encaminhada até a igreja de Jerusalém, para suprir as necessidades da igreja e dos irmãos de Jerusalém. Percebemos aí que a igreja de Antioquia, meus irmãos, ela era movida pela compaixão. Compaixão é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, de sentirmos as dores dos outros, de percebermos assim as necessidades dos outros e entendermos que nós podemos supri-las, nós podemos ajudá-las. A igreja lá em Antioquia teve esta capacidade, se colocou no lugar da igreja de Jerusalém, percebeu as necessidades e olhou para si e percebeu: nós podemos ajudar a igreja de Jerusalém. E eles se levantam uma oferta e encaminham aquela igreja. Mas uma coisa que chama a atenção também: ela era uma igreja agradecida. Ela não estava fazendo isso a uma igreja qualquer, ela estava fazendo isso em função da sua igreja mãe. Foi Jerusalém que enviou os missionários para cuidar da igreja de Antioquia. De certa forma, a atitude dos irmãos de Antioquia é uma atitude de gratidão, porque aquela igreja de Jerusalém teve a visão de um dia investir nela, e agora ela crescida, estruturada, ela pode se voltar para ajudar a sua igreja mãe. É assim, meus irmãos, que deve funcionar a relação entre as igrejas cristãs. Esse espírito cooperativo ele precisa ser muito forte entre as igrejas. Crentes e igrejas multiplicadores são assim, cheios de compaixão e de graça, desejam ajudar, são agradecidos quando são ajudados, participam, cooperam, se envolvem com outras igrejas. Nós vemos também nos dias de hoje uma certa tendência isolacionista entre as igrejas evangélicas, inclusive entre as igrejas batistas, igrejas que se isolam das demais igrejas, porque se acham suficientes, elas acham que se bastam. E este é um equívoco tremendo, porque as igrejas precisam se unir no espírito cooperativo para realizar a obra do Senhor. Foi assim desde o princípio. Jerusalém se levantou para ajudar a igreja de Antioquia, agora a igreja de Antioquia está se levantando para ajudar a igreja de Jerusalém. As igrejas estão focando somente no trabalho interno, estão perdendo a dimensão do todo, da extensão do trabalho geral, e com isso perdem o espírito cooperativo que nos é tão caro. Nós, como batistas, temos dois princípios importantes em relação à nossa organização como igreja: o fato de termos igrejas que são autônomas, a autonomia da igreja, mas ao mesmo tempo a cooperação entre as igrejas. Uma igreja não interfere na vida da outra igreja, mas uma igreja está sempre à disposição para ajudar a outra igreja. Estes são princípios basilares da fé cristã e, acredito eu, das Escrituras. Nós não podemos perder este estudo da cooperação entre as igrejas. E percebemos então neste texto que a igreja de Antioquia tinha esta característica. Em quinto e último lugar, uma igreja multiplicadora é uma igreja que ora continuamente. Abra no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene,
Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes. E Saulo, certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então, meus irmãos, diz o texto, eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Aquela era uma igreja que orava, e Deus falava com aquela igreja quando ela orava. Quando eles buscavam e clamavam a Deus para que Deus falasse, Deus falava. E o mais interessante é que Deus falava e eles cumpriam. Porque muitas vezes nós não oramos para Deus nos falar, ou quando oramos, Deus nos fala e nós não cumprimos. Eles oravam pedindo para Deus falar, Deus falava e eles eram fiéis no cumprimento que Deus falava. A igreja de Antioquia, irmãos, era uma igreja de oração. A oração era uma prática comum na vida da igreja. Eles criam no poder da oração, eles experimentavam a prática da oração contínua. Em vários momentos, os textos vão falar sobre a prática da oração naquela igreja. Eles tinham intimidade com Deus, porque uma igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus. Por isso, meus irmãos, Deus falava com aquela igreja, falava de forma clara, objetiva, a ponto daqueles irmãos não terem dúvidas sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus queria para ela, porque eles oravam, eles clamavam a Deus, eles andavam com Deus e tinham intimidade com Deus. E volto a dizer, Deus falava e eles obedeciam, ouviam a voz do Senhor e concretizavam ipsis literis o que Deus havia mandado. Deus mandou, meus irmãos, que a igreja separasse Barnabé e Paulo para enviá-los para uma missão específica. Não é isso que está no texto? É exatamente. Quantas igrejas fariam isso hoje? Separaria os seus dois principais líderes e diria assim: nós vamos abrir mão de fulano e ciclano e nós vamos enviar para eles fazerem um trabalho lá em Cabrobó. A gente pensa logo na China, né? Mas às vezes Deus quer nos mandar para Cabrobó. Seja na China, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no interior do Brasil, no interior do nosso estado. Quantas igrejas disponibilizariam os seus líderes para saírem pelo campo pregando o Evangelho nos dias de hoje? Irmãos, eu creio que muito poucas igrejas. Muito poucas igrejas. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão do que é nosso. Temos dificuldade até para Deus de abrir mão para que Deus possa usar as pessoas. Muitos chegariam ao ponto de dizer: mas nós investimos tanto tempo nesses líderes, formamos, capacitamos, eles são nossos, nós não vamos enviá-los coisa nenhuma. Mas Deus muitas vezes quer enviar os nossos filhos. E nós precisamos ter discernimento da vontade de Deus para encaminhá-los, meus irmãos. Porque reter, aprisionar, manter nossos líderes somente para nós, isso não é a visão do rei, isso é a visão de Pedro. A visão do reino não é essa. A visão do reino é a de liderar, pensando no reino. A minha igreja, por exemplo, investiu 5 anos na minha vida para que eu estudasse no seminário. No final do curso me fez um convite para eu ser o pastor auxiliar da igreja. Eu entendi que não era a vontade de Deus e não voltei para aquela igreja. Eu nunca fui cobrado por isso. Eles me sustentaram 5 anos no seminário. Investiram e não foi pouco. Mas o resultado está aqui. Eu estou há 23 anos pastoreando igrejas. Não aquela igreja da Bahia especificamente. Eu estou pastoreando as igrejas do Senhor em outros lugares.
E aquela igreja, ela foi preparada, treinada para ter visão para isso. Infelizmente, muitas vezes as igrejas não têm essa visão. Assim como os pais, muitas vezes, não têm também a visão. Você já pensou se Deus chamasse o seu filho para a obra, o que você faria? Olha, minha vontade é escolher fulano aqui, eu quero separar fulano e quero caminhar para o campo missionário. Eu acredito que muitos pais iam entrar em pânico com um negócio desse. Meu filho não, ser pastor missionário, correr risco, passar aí apertos, lidar com gente. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, de muita falta de visão e de muita incredulidade nas igrejas. É isso mesmo, incredulidade. Porque essas coisas, essas atitudes, são atitudes de incrédulos que não creem em Deus. Era de esperar que meus pais, quando eu me converti e disse eu vou para o seminário, porque eles não eram nem crentes, eles dissessem: meu filho não vai ser pastor, coisa nenhuma. Mas como entender que um pai de crente diz isso ao seu filho? Faz toda uma política, uma propaganda para impedir que o seu filho possa ir para o seminário e servir a Deus o que quer que Deus mandar. Isso é inadmissível. Eu acho, meus irmãos, que muitos pais diriam assim: eu investi no meu filho mais de 20 anos e agora eu vou abrir mão dele. Quem é que vai cuidar de mim na velhice? Deus, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Ou você não crê nisso? Você precisa crer. Porque eu conheço muitos filhos que deixaram os pais por viver muito longe dos pais. E na velhice os pais não estão podendo contar com esses filhos. Quem cuida é Deus. É Deus que cuida de nós. Ele fala: nós não temos filhos. Quem é que vai cuidar de nós na velhice? É Deus, irmãos. Deus. Então é importante que nós tenhamos essa visão, meus irmãos. Nos esquecemos que nós existimos para Deus. A igreja existe para Deus. Os pastores e líderes existem para Deus. Os pais existem para Deus. Os filhos também existem para Deus. Somos todos de Deus. E Deus, meus irmãos, vai dar a cada um de nós o destino que Ele quiser. Ele vai cumprir a vontade dele na nossa vida. E nós não podemos impedir que isso seja realizado. Nós devemos colaborar. Eu sou de uma época em que os pais, quando os filhos nasciam, eles consagravam realmente os filhos a Deus. E diziam assim: que este menino seja para a tua glória, Senhor. E se for da tua vontade, que o Senhor use como o Senhor quiser. É assim que pais cristãos devem apresentar seus filhos na igreja, entregando-os a Deus e dizendo: Senhor, que ele seja para a tua glória. Nós entregamos ao Senhor. E se o Senhor nos chamar para o ministério, louvado seja o nome do Senhor. Se chamar para ser missionário, também. Ao invés de pensarmos assim: não, meu filho vai ser um doutor. Se Deus quiser que ele seja um pastor ou um missionário, você vai se impor diante da vontade de Deus. É interessante nesse texto, meus irmãos, que Deus pediu à igreja de Antioquia os seus 2 líderes. Mandou dizer à liderança: se separa esses 2 aí, que eu tenho uma obra para eles. O que eles fizeram, irmãos? Eles se reuniram para orar. Eles jejuaram para saber a vontade de Deus. Eles oraram para Deus falar com eles. E quando eles tiveram consciência da vontade de Deus, sabe o que eles fizeram? Diz o texto que eles oraram por eles, impondo as mãos, significa delegando a eles a autoridade que a igreja possui, e os enviou para que eles pudessem cumprir a sua missão. É interessante nesse texto que a igreja despediu Paulo e Barnabé debaixo de oração. Jejuaram, oraram, puseram as mãos, delegando a autoridade, enviaram aos campos. Uma igreja sadia age assim, meus irmãos, não tem apego. Não tem. Vive para Deus, trabalha para Deus, envia porque Deus mandou enviar.
e Deus será glorificado através disso. Nós precisamos ser uma igreja assim, irmão, sadia. Aprender as coisas corretamente para colocar em prática na nossa vida como igreja. Sem distorções, sem ensinos enganosos, aprendendo a multiplicar. Uma igreja que se multiplica é discipuladora, ela faz novos discípulos, ela é plantadora de outras igrejas, ela ajuda a formar novas igrejas, ela é formadora de novos líderes, descobre e capacita sempre nova liderança. Ela é movida por compaixão e por graça, é agradecida pelo que fizeram por ela e ela sente compaixão dos outros. É impulsionada pelo poder da oração, ora sinceramente, insistentemente, ela ora por tudo e ela ora o tempo todo, pedindo a Deus que possa agir. A minha oração no final desta mensagem é que Deus nos ajude a sermos assim, crentes multiplicadores e uma igreja multiplicadora. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos cantar este hino.